quarto dia do século de Jericó, na segunda-feira, na nona semana do tempo comum, desse tempo em que a gente chegando já no finzinho do ano litúrgico, a gente começa a perceber, né, de forma mais forte os ensinamentos de Jesus. E hoje ele vai falar para a gente a respeito do Espírito Santo e do batismo. Né? De que maneira cada um de nós vive o nosso batismo e a proximidade, né, com o Espírito de Deus. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai. Agora, um minutinho de silêncio, vamos olhar para dentro da gente, né? Fazendo a nosso olhar crítico, né? Pedindo perdão pelas coisas erradas que fazemos e por tantas coisas certas que deixamos de fazer. Pedindo a Deus que purifique nosso coração e assim nós possamos perceber a sua presença na palavra e na Eucaristia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus cantando. Deus me
Nesse momento, coloquemos nas mãos de Deus todos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, todas as nossas necessidades. Ele, como Pai, conhece bem a cada um de nós e acolhe a nossa fé, tudo aquilo que nós colocamos com confiança nas suas mãos. Hoje, de forma especial, pedimos também por José Carlos Grou, 7º dia de falecimento, que a certeza da ressurreição e da vida eterna possa consolar os seus familiares e amigos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus nos ensina que o amor e a paz conservam a união do corpo de Cristo e nos motiva a interpretar os acontecimentos à luz das palavras e ações de Jesus. Ouçamos. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toda e qualquer família recebe seu nome, no céu e sobre a terra. Que Ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, serdes robustecidos por seu Espírito. Quanto ao homem interior, que Ele faça habitar pela fé Cristo em vossos corações, que estejais enraizados e fundados no amor. Tereis assim a capacidade de compreender, com todos os santos, qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, a fim de que sejais acumulados até receber toda a plenitude de Deus, aquele que tudo pode realizar superabundantemente e muito mais do que nós pedimos ou concebemos, e cujo poder atua em nós. A Ele a glória, na Igreja em Jesus Cristo, por todas as gerações, para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificado. Dai graças ao Senhor, ao som da harpa, na lira de 10 cordas, celebrai-o. Do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Feliz o povo
Deus é o Senhor e a nação que o escolheu por sua herança. O Senhor pousa um olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber o batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Essa divisão já existe, não existe? Faz tempo, né? Se fala de nora contra a sogra, sogra contra a nora, mais ainda, né? Não é? Jesus não está falando desse tipo de divisão, né?
de divisão é a divisão que o próprio mundo provoca. O mundo provoca uma divisão por conta de interesses particulares, por conta de poder, por conta de ter mais, né? Então a gente vê a violência desse mundo, né? Uma violência que a gente, como cristão, a gente não consegue entender por que, né? Tantos atos absurdos como a gente escuta falar. Tem canal de televisão que só passa isso e tem uma audiência danada, né? Todo mundo quer ver a desgraça dos outros, não é assim? Mas essa divisão não é a divisão que Jesus está falando, não. Essa divisão é, na verdade, nem é bem uma divisão, mas é uma guerra pelo poder. Jesus, ele começa dizendo que ele vem trazer o fogo sobre a terra. E como ele queria que esse fogo já estivesse aceso. O que lembra a gente quando fala de fogo? Não é só queimar, né? Outras coisas lembram também. Se a gente for ver na Bíblia, desde o Antigo Testamento, o fogo representa a manifestação de Deus. Vocês lembram como Deus se apresentou para Moisés? Como foi? Isso, na sarça ardente, naquela moita que queimava, né? E não se desfazia, não acabava. E dentro daquele fogo, né? Deus se manifesta a Moisés. Como é que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos? Línguas de fogo. Jesus, quando diz eu vim trazer o fogo e como eu queria que já estivesse aceso, na verdade, ele diz o seguinte: eu venho trazer para esse mundo de novo a manifestação plena de Deus. Eu venho trazer para esse mundo de novo, né, a presença verdadeira de Deus. E a presença verdadeira de Deus estava na própria pessoa de Jesus. Mas o mundo entendeu isso? Não. Se tivesse entendido, não tinha crucificado, né? Então a gente vê que a violência já é antiga, né? E às vezes no mundo de hoje também a gente não reconhece Jesus como a figura, a presença de Deus. E a gente fica ainda com aquela fé igual tinha lá no Antigo Testamento, de um Deus distante, de um Deus lá no céu, de um Deus que a gente não consegue tocar, que a gente não consegue chegar, né? Um Deus que está lá em cima só para olhar o que a gente faz de bom e de ruim, para recompensar ou para castigar a gente aqui. Não é assim que a gente muitas vezes tem a figura de Deus? E a gente até fala para as crianças: olha, faz assim, o Papai do Céu castiga. Castiga nada, né? Jesus, ele veio falar, né, que o fogo que ele vem trazer, ele queria que já estivesse aceso. Ele queria, né, que a sociedade e a humanidade já tivesse percebido a presença de Deus nesse mundo. O fogo está no mundo. O Espírito Santo está no mundo. A presença de Deus está no mundo. Mas são poucos os que percebem, até hoje. Jesus continua dizendo: eu tenho que receber um batismo, e como eu estou ansioso por receber. Que batismo Jesus se referia? Não era o batismo de João, porque o batismo de João ele já tinha recebido, né? O batismo de João foi a primeira coisa que ele recebeu, que marcou o início da vida pública. O batismo a que Jesus se refere é a própria morte. O batismo que ele se refere, que ele tem que receber, é o sofrimento da cruz. Esse é o batismo. E não é diferente do nosso. O nosso batismo, ele representa o que para a gente? Um monte de coisa, né? Mas vamos tentar lembrar um momento, quer dizer, claro que a gente não vai lembrar o momento do nosso batismo, mas a gente participou de tantos batizados. Na hora do batismo, o elemento, a matéria que é usada no batismo é a água, não é? Então, pega a água, derruba assim na cabeça 3 vezes, diz:
Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que simboliza mesmo essa água? A água do batismo simboliza o quê? O que mais? A gente costuma dizer que a água representa o quê? A vida, pureza, né? Vocês concordam com isso? E se a gente pegar um barquinho, for no meio da represa e virar o barquinho, a gente não souber nadar? A água representa o quê? O batismo da gente é exatamente isso. Cada um de nós que foi batizado na morte de Cristo. E renasceu na ressurreição de Cristo. Jesus disse que se a gente não nascesse de novo, a gente não teria o reino. E ele disse isso para Nicodemos. Ele falou assim, mas como? Eu vou voltar para o seio da minha mãe? Ele falou, não. Ninguém se não nascer de novo, da água e do Espírito. Em outras palavras, o novo nascimento nesse batismo. Então o nosso batismo, ele marca para a gente a nossa morte para a situação antiga, né? Para a situação de pecado, para a situação, enfim, para o mundo antigo. E uma ressurreição, e uma nova vida, e um novo nascimento. Esse novo nascimento que vem no batismo é justamente aquele nascimento que não acaba. É a vida que se torna eterna diante de Deus. Não é? Jesus, ele ansiava passar pelo batismo dele, pela paixão, pelo sofrimento, para poder chegar à ressurreição. E chegou à ressurreição. E aí é que ele diz que ele vem não para trazer a paz, mas para trazer a divisão. Quem concorda e aceita, né? Quem tem a fé de abraçar os ensinamentos de Jesus pelo Evangelho, caminha na contramão desse mundo. Enquanto esse mundo quer poder, apoio, né? Status, aquele que abraça a causa do Evangelho, o que quer? Igualdade, partilha, humildade, né? Então é aí que a gente acaba então sendo causa de divisão. Causa de divisão por quê? Porque assim como Jesus incomodou com o jeito dele ser, quem abraça o Evangelho incomoda pelo jeito de ser. Sempre incomoda. Sempre que a gente denuncia o que está errado, sempre que a gente age, né? Movido pelo Espírito de Deus, a gente incomoda. E é essa divisão que Jesus veio trazer. A partir de Jesus Cristo, a gente tem aquele que é do Evangelho e aquele que não é. Não existe o morno. Lembra que Jesus falou? Ou quente ou frio, porque o morno vai ser vomitado. Não adianta eu querer ser cristão só na igreja. E quando eu saio da igreja, eu toco minha vida do jeito que eu bem entender. Isso é morno. Não adianta eu querer ser cristão, né, só para cumprir preceito. E depois lá fora, eu vi